Olá, voltamos ao Alerj Debate com o deputado Jânio Mendes e com Doris Hipólito, diretora do Centro de Atendimento Pró-Vida de Nilópolis. Nossa conversa é sobre o projeto de lei que cria o Programa Estadual de Prevenção ao Aborto e Abandono de Incapaz. Deputado, nós acompanhamos, como o senhor falou no primeiro bloco pela imprensa, muitos casos de crianças recém-nascidos abandonados. E o projeto do senhor prevê o encaminhamento de crianças para adoção. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Exato, Fernanda. Hoje o programa de adoção no estado do Rio de Janeiro, ele ainda engatinha. Houve uma evolução que foi conduzida pela sociedade civil através dos grupos de apoio à adoção, que impulsionaram o judiciário a agilizar, mas ainda é muito difícil a situação da adoção no Rio de Janeiro. As filas são muito longas, né? A adoção legal, não aquela adoção à brasileira, mas a adoção legal. Em razão disso, a gente propõe no projeto que, uma vez a mãe, a mulher, né, atendida, assistida por um programa público, ela desistindo de criar aquela criança, primeiro ela recebe todo o atendimento para levar aquela gestação até o final, dar à luz. Em dando à luz, ela desistindo de criar aquela criança, de formar, de educar aquela criança, ela vai encaminhá-la para um programa legal, né, através de uma política pública de adoção, que vai fazer com que a fila de adoção, nós temos muitas famílias na fila de adoção, hoje nós temos um índice alto de aborto, e temos uma fila grande de famílias à espera de adoção legal. Então, se a gente consegue desenvolver um programa dessa natureza, a gente vai permitir que a fila de adoção ande e que muitos lares, muitas famílias que estão à espera de uma criança possam receber uma adoção. Portanto, o programa prevê o encaminhamento, e aí já é um passo para a gente discutir a regulamentação de um programa de adoção no estado do Rio de Janeiro, que acelere o Poder Judiciário, que sensibilize o Poder Judiciário, né, e que faça com que o Poder Público faça esse encaminhamento, né, a partir das maternidades públicas. Tá? Quais são os problemas hoje da adoção do jeito que ela acontece hoje? O problema hoje é a dificuldade do andamento do processo judicial. A adoção hoje esbarra no processo judicial. Né? Ainda é um complicador o processo judicial para você regularizar a adoção. As famílias já passaram pelo processo de aferição que a Justiça exige, que o programa exige, que o Ministério Público faz, são habilitadas, entram numa fila. E essa fila não anda porque não há um programa de captação, de encaminhamento de crianças para esse programa legal. A partir desse projeto, a gente pretende estabelecer um link entre a política pública de atendimento na área de saúde e a política jurídica de encaminhamento para adoção. Doris, eu queria conversar um pouco sobre planejamento familiar, um direito assegurado, inclusive, na Constituição Federal. Investir no planejamento não seria uma maneira melhor de evitar a gravidez indesejada, de evitar o aborto, de evitar até que crianças fossem abandonadas? Exatamente, o caminho é esse. É oferecer para a mulher uma educação que ela tenha consciência do seu corpo. Eu estou falando de uma educação para o planejamento familiar. Eu não estou aqui falando de contraceptivo, porque oferecer um contraceptivo é até muito fácil. Agora, oferecer para a mulher um conhecimento do seu corpo, que ela tenha um conhecimento de quando está em período fértil, de quando está no período de ovulação, período esse que ela pode engravidar, e para não engravidar ela tem que se abster das relações sexuais. Eu vejo que a educação é o alicerce de tudo. Agora, depois, esta própria mulher vai fazer a sua opção, se ela quer usar meios contraceptivos ou se ela deseja usar um planejamento familiar natural, que traz muitos benefícios para a sua saúde.
Na nossa casa de amparo, nós oferecemos a educação com relação à paternidade e maternidade responsável. E isso parte do princípio do conhecimento do seu corpo. E a partir daí, a mulher tem a sua opção. E as mulheres, elas estão tendo acesso a métodos anticoncepcionais gratuitos? Pela sua experiência, o que você está vendo? No município de Nilópolis, a prefeitura tem uma equipe multidisciplinar que trabalha a questão do planejamento familiar. Mas não existe no município de Nilópolis as maternidades funcionando. Essa que é a questão. Então, hoje no município, as mulheres fazem a opção se querem ou não ter filhos, se querem ou não engravidar. Aquelas mulheres que têm a educação, entende? Que recebe educação para fazer a sua escolha. Mas nós estamos aqui apresentando um projeto para a grande maioria das mulheres que não têm acesso à informação. E que muitas vezes fazem uma opção que é a pior de todas, que é a opção pelo aborto. E para não haver aborto, para não haver mortes maternas pelo aborto, tem que haver o quê? A orientação para que não se faça o aborto. Um trabalho de prevenção, que começa desde a escola até universidade, todos os meios, associações, igrejas, enfim. Temos que levar essa informação adiante. Deputado, é aprovado o projeto aqui na casa, de que forma o senhor gostaria que o Poder Executivo executasse, né, a proposta? É uma política pública que, uma vez aprovado o projeto de lei, virá regulamentação, e na regulamentação vai se dizer quais os setores do Estado que estarão envolvidos. Notadamente, a questão passa pela Secretaria de Saúde. Evidentemente que nós vamos fazer gestão para que, por exemplo, as casas de apoio à vida, né, inspirados no exemplo que a gente recebeu a partir da primeira audiência pública, né, quando nós conhecemos a Doris, que compareceu aqui à Assembleia numa audiência pública, e disse, olha, eu gostei do projeto e é isso, e nós temos uma experiência em Nilópolis que faz exatamente isso que o projeto propõe. Então, a partir daí, o que a gente propõe? Que as maternidades públicas estaduais, elas tenham essas casas para que possa servir de apoio. Porque quando a mulher ela descobre a gravidez, ela vai imediatamente procurar um médico mais próximo, né? E aí esse médico fazer a indicação. Ele estaria na maternidade, faria a indicação nessa casa, uma vez identificada a realidade. Hoje nós temos os programas de saúde da família, os PSFs. Então, identificada a clientela, ter para onde se encaminhar. E o ideal é que ela esteja vinculada à área de saúde com essa relação com a maternidade mais próxima. E, por exemplo, hoje, já em algumas situações a gente assiste, essa questão jurídica do cartório no registro, para evitar até o tráfico de crianças, né, de bebês, a mãe já sai com a criança registrada ali da maternidade. Né? E aí, nessa infraestrutura, se atende a esse programa de adoção. Identificada a realidade. Porque nós temos experiência de mães que primeiro foram convencidas a desistir do aborto. Desistir do aborto levaram a gravidez até o final. E ao final da gravidez, desistiram também da adoção. Sim, em muitos casos. Desistiram da adoção, porque foram acolhidas, passou aquele momento de crise, receberam assistência médica, assistência psicológica, desistiram da adoção. Né? Então, eu vejo isso. É uma política pública que vai envolver a Secretaria de Saúde, que vai envolver a Secretaria de Justiça, necessariamente, mas espero que ela fique localizada ali na área da saúde pública. Deputado, o que o senhor falou na questão judicial, né, a lei que regulamenta os casos permitidos de aborto, ela é da década de 40.
né, que permite abortos em casos de risco de morte para a mulher e em casos de estupro. É uma lei da década de 40. Não seria o caso, já passado quase 100 anos, 80 anos, não seria o caso de renovar essa lei? Ela não está um pouco antiga? O que vocês acham sobre isso? Já existe no Congresso Nacional um anteprojeto de reforma do Código Penal. Agora, o que é importante dizer nessa sua fala é que o Código Penal brasileiro não permite aborto. O artigo 100, aborto em caso de estupro e risco de vida. O que diz o artigo 128 do Código Penal brasileiro é o seguinte: não se pune o aborto em caso de risco de vida e estupro. Então, a não punição não significa que ele torna-se lícito. Entende? Assim como em um outro artigo do Código Penal diz também que não se pune o filho que rouba ao pai. Mas seria lícito ensinar o filho a roubar o pai? Não. Então, é o mesmo caso do artigo 128. É uma forma incorreta, é um pensamento e uma interpretação errônea dizer que se permite o aborto no Código Penal, no artigo 128. Agora, obviamente que deve ser, acho que já se passou muito tempo, o Código Penal é de 40, em 40 não existia ainda a ciência da embriologia. Hoje nós temos a ciência aí para ajudar cada vez mais a vida humana. Então, esse artigo, numa reforma penal, nós somos favoráveis, inclusive, que esse artigo venha a desaparecer, porque não é lícito matar em nenhum caso. Aborto é crime e, como tal, tem que ser proibido e nunca permitido. A senhora acha, inclusive, que em casos de estupro e de risco da vida da mulher, ele não deve ser permitido? Risco de vida da mulher é um ponto a se analisar, não a se permitir. Porque existem diversos casos. Se você é uma médica e você vamos supor que eu sou tua paciente, eu tenho uma pneumonia, estou grávida, e você, como médica, de repente me dá um atestado de que eu corro risco de vida por estar com uma pneumonia, uma gravidez. É lícito? Realmente é risco de vida? Então, esse ponto aí há de se analisar. A nossa ciência está extremamente avançada, já não existe mais um motivo de se fazer aborto sobre o ponto de vista de um risco de vida. Nós temos casos em que o bebê nasceu, teve a antecipação do parto, ele veio a nascer com 5 meses e sobreviveu tranquilamente. Por quê? Porque estamos com a medicina avançada. O senhor concorda, deputado? Concordo. É preciso que a gente coloque nesse projeto de lei na seguinte questão. Até aqui, nós vivemos essa cultura de lutar pela regulamentação, pela legalização do aborto. E todas as vezes, aqueles que sempre foram contra o aborto saem para não se aprovar a lei que defende o aborto. Nós estamos propondo uma coisa diferente. É verdade. Vamos fazer uma defesa da vida. Ter política pública que garanta a defesa da vida. Né? Esse é o diferencial que a gente propõe com essa discussão. Ao invés de ser reativo, reagir todas as vezes que se fala em regulamentar aborto, nós sermos proativos. Ou seja, impelirmos o Estado a introduzir políticas públicas que garantam a defesa da vida. Obrigada, deputado. Obrigada, Doris. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse programa e quiser rever, você pode acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima, TV Alerj, o canal do povo fluminense.